Quando a gente fala de administração de risco, a gente tem que entender alguns pontos importantes primeiro, tá? Em geral, em investimentos, quanto maior o seu risco, quanto maior o risco, espera-se, é uma expectativa, que o seu retorno seja maior. Então, é uma expectativa, tá? Então, e o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o risco, espera-se menor retorno sobre aquele investimento. E é por isso que as pessoas correm risco, tá? Então, se eu vejo que aquele investimento é mais arriscado, mas ele vai me gerar mais retorno, eu vejo se vale a pena ou não, com base no meu perfil de investidor, se aquele investimento faz sentido ou não para mim. Ok. Então, agora, próximo conceito é a questão do risco sistemático e o risco não sistemático. Ok. Quando você fala de risco não sistemático, é aquele que você vai falar quando vai ter, é, vou colocar aqui, um como não sistemático e dois como sistemático. Tá? O não sistemático é aquele que diz respeito aos próprios fundamentos ou ação, administração, política de investimento de determinada empresa, fundo e etc. Aquele que você pode, através da diversificação, mitigar esse risco. Você pode reduzir esse risco através da diversificação. Então, diz respeito aos fundamentos de determinado tipo de investimento, empresa e etc. Tá? Segundo ponto é que ele pode ser mitigado ou reduzido, tá? Reduzido com a diversificação. Ok. Que diferente do sistemático, quando ele fala sistemático, refere-se ao sistema financeiro. Quando ele fala de risco sistemático, é aquele que não pode ser reduzido com a diversificação. Como seria isso? Por exemplo, cenários de guerra, por exemplo, você não consegue eh, prever cenários de guerra, um Covid, uma crise financeira internacional, nacional. Você não consegue prever. Então, são riscos sistemáticos, que através da diversificação você não consegue evitar, tá? Então, através da diversificação, não, botar em caixa alta, não pode se evitar. Ok. Vou dar um exemplo aqui, então, para facilitar, de risco sistemático e risco não sistemático. Por exemplo, você tem 10 ações na sua carteira. 10 ações na sua carteira. Você tem Magalu, Banco do Brasil, Bradesco, você tem Petrobras, Taurus, Sanepar, enfim, você tem 10 ações. Vamos dizer que ocorreu uma guerra civil no Brasil. Guerra civil é considerado um risco sistemático. Porque não importa quantas ações diferentes você tenha, todas serão atingidas em caso de uma guerra civil. Todas serão atingidas em um caso de Covid. Todas serão atingidas em um caso de pandemia. Todas serão atingidas em um caso de guerra mundial. Agora, isso seria o risco sistemático. Você não consegue diversificar comprando ações diferentes, fazendo investimentos diferentes. Agora, se você tem 10 ações e a Magalu, que derreteu esses nos últimos anos, ela quebra, Magalu quebrou, você perdeu todo o seu investimento. Mas a Magalu representava apenas 10% do seu patrimônio. Então você vai perder menos 10%. Enquanto numa guerra civil, numa guerra mundial, você perderia menos 90%, menos 99%, ou talvez 100%, tá? Então essa é a diferença. Agora a gente pode falar dos riscos mais específicos. Os riscos mais comuns são de mercado, de liquidez, de crédito, risco operacional, o risco legal, o risco soberano, e etc. Tem alguns outros.
É, vamos falar hoje o mercado de liquidez e o de crédito. Ok, então paga isso aqui, mas saibam que eles existem. Uma operacional legal soberana. O risco de mercado, se fala de risco de mercado, a gente vai falar das oscilações normais que tem no mercado diariamente. Normal de determinado ativo ou papel. Ativo ou papel. Tá? Então, por exemplo, uma coisa fácil de lembrar é que, por exemplo, você tem aquele gráfico, tá? Que todo mundo conhece. Que a ação sobe, a ação desce, a ação sobe de novo, a ação desce. Ao longo da semana ela faz isso. Aí no outro dia, na outra semana, ela subiu, ela desceu, ela subiu, ela desceu de novo. Vê que faz um M? Olha aqui. Vê que faz um M de mercado. Isso é uma oscilação normal, isso acontece todo dia no mercado, tá? Então, a gente pode gravar a partir disso. Risco de mercado, oscilação normal do ativo, acontece diariamente, semanalmente, mensalmente, tá? Sempre está acontecendo uma oscilação de mercado, sempre tem risco de mercado. Isso vale para todos os títulos, tá? Risco de mercado. Um título pode valer menos hoje, pode valer mais amanhã, uma ação pode valer mais hoje, pode valer mais amanhã. Ok. Então, agora a gente pode falar do risco de liquidez. A gente tem o risco de liquidez, é aquela clássica oferta e demanda, né? Se eu tenho uma oferta alta para uma demanda baixa, o que vai acontecer? Eu vou ter que reduzir o valor do meu ativo, entendeu? Então, se eu tenho 100 ações para um comprador, não vou conseguir vender tudo. Então, eu vou ter que abaixar o valor do ativo. Ok. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho 100 ações, eu tenho uma alta demanda, né? Uma alta demanda. Então, tem muita gente querendo comprar, mas eu só tenho 100 ações, tá? Então, eu posso aumentar o valor do meu ativo. Então, o contrário também é verdadeiro. O risco não vale só para perdas. Se fosse assim, ninguém arriscava nada. Então, se eu tenho uma alta demanda e uma baixa oferta, o ativo vai subir o preço. Se eu tenho uma alta oferta para uma baixa demanda, eu vou ter que reduzir o preço. Ok? Então, tá explicado. Agora vamos para o último de hoje, né? Baixa de preço do ativo. Ok, então é o risco de crédito. O risco de crédito vai ser aquele que você vai ter. Por exemplo, você emprestou dinheiro pro seu amiguinho. Ou você aqui. Você emprestou dinheiro pro seu amiguinho. Seu amiguinho te prometeu devolver. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Seu amiguinho não te pagou os R$ 100 que tu emprestou aqui, tá? O que você correu aqui foi um risco de crédito. Um risco de calote. É quando você empresta seu dinheiro para alguém e esse alguém não te devolve. Tem o risco de não te devolver o dinheiro. O amiguinho aqui, João, e o amiguinho Lucas aqui, tá? O João correu um risco de crédito ao emprestar o dinheiro para Lucas. E Lucas deu calote, tá? Não pagou o João. Então o João se lascou, perdeu R$ 100. Mesma coisa acontece no mercado financeiro, tá? Então, você tem, por exemplo, um título que é muito comum, são as debentures, tá? Debentures, que vai ser quando uma empresa, é uma forma de captação, tá? Não vale a pena explicar isso agora, é uma forma de captação de recurso de uma empresa qualquer. Aí tem as incentivadas, tem as normais, mas não vale a pena falar disso agora. Forma de captação de recursos da empresa.
A empresa emite títulos de dívida, tá? Emite títulos de dívida. Ela te promete pagar isso aqui com juros. É por isso que você investe. Que ela vai te pagar o investidor. Não ficou legal isso aqui. Ela, tá, deixa aqui. Promete pagar o investidor com juros. Então é por isso que você investe, porque você vai ganhar esses juros aqui que foi prometido, tá? Então você vai ganhar seu montante com juros. Mas a debênture, ela é um tipo de investimento que você não tem o FGC, né? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Hoje ele está garantindo 250 mil, se não me engano, por CPF, tá? Mas ele não tem FGC para debêntures, que são títulos privados, não financeiros. Então, quando você está investindo no debênture, você corre o risco da empresa. Então, sei lá, ó, vou dar um exemplo prático. A Petrobras emitiu uma debênture, você comprou essa debênture. Então, você passou dinheiro para a Petrobras, Petrobras está prometendo te pagar com juros. Então, ela vai te voltar os juros lá no final. Só que a Petrobras ela quebrou. Petrobras quebrou. Tá, não ficou legal isso aqui, mas Petrobras quebrou. No que a Petrobras quebrou, ela não vai te pagar mais esses juros. Você perdeu os juros e você perdeu o dinheiro aqui também. O que você correu aqui foi um risco de crédito, tá? Ó, pega o C aqui, risco de calote, é o risco de você tomar calote. Esse é o risco de crédito. Aqui. Vale lembrar que ações não têm risco de crédito, tá? Por que a ação não tem risco de crédito? A ação não tem risco de crédito. A ação não tem risco de crédito, por quê? Quando você compra uma ação, você é sócio da empresa. Então, você é sócio da empresa. Então, não tem como você dever dinheiro para você mesmo. Se a empresa quebrar, você quebra junto, entendeu? Então, a ação não tem risco de crédito por causa disso. A empresa que você é sócio é sua, entendeu? Você tem uma parte dela. Ela não está te devendo nada. Então, não tem como você ter risco de crédito, porque não tem como você dar calote em você mesmo. Já que a empresa é sua, você recebe parte dos lucros dela. Então, não tem como você ter risco de crédito em ações.